O general Otávio, o homem que um dia comandou exércitos e cuja voz fazia tremer subordinados, agora não conseguia sequer comandar o próprio corpo para se levantar. Sentado em um banco de madeira polida no corredor vazio do fórum, seu terno caro parecia uma fantasia grotesca em um corpo encolhido pela humilhação. Seus filhos, herdeiros de seu nome e de sua fortuna, haviam partido há minutos, os sons de seus sapatos caros ecoando como marteladas finais na sua dignidade. Deixaram-no para trás, uma peça descartada no tabuleiro de um jogo que eles não queriam mais jogar. Ao lado, silenciosa como uma sombra, estava Ana, sua empregada há 30 anos. Ela via não apenas um patrão derrotado, mas a ruína de um homem abandonado pela própria linhagem, um rei destronado em um palácio de mármore frio e indiferente. As horas se arrastavam, pesadas e silenciosas. O movimento frenético de advogados e funcionários do tribunal deu lugar a um vazio profundo, preenchido apenas pelo zumbido distante de uma lâmpada fluorescente. Ana permanecia de pé, a uma distância respeitosa, sua bolsa simples firmemente segura contra o corpo. Ela viera apenas para o caso de o general precisar de um copo d'água ou de seu remédio para a pressão, um pequeno gesto de cuidado em um dia que se revelou um abismo de crueldade. Um nó de indignação silenciosa se formava em seu estômago, uma revolta muda contra a cena que testemunhava. A família fugiu do escândalo, do peso da derrota, mas ela, a serviçal, a figura invisível da casa, permaneceu. Ancorada não por obrigação, mas por um senso de decência que parecia ter evaporado daquela família. O general finalmente se moveu. Com mãos trêmulas, ele tirou do bolso um celular moderno, um aparelho que Ana nunca o vira usar com destreza. Seus dedos, acostumados a assinar decretos e a segurar com firmeza o peso de medalhas, agora erravam os números na tela. Ele ligou para o filho mais velho. O telefone chamou 1, 2, 5 vezes antes de cair na caixa postal. A voz, eletrônica, impessoal e fria, foi a resposta final. Ele tentou a filha. O mesmo silêncio. A máscara de autoridade do general se desfez por completo, revelando o rosto de um velho assustado, de um pai cuja maior ferida não viera do tribunal, mas do abandono de seu próprio sangue. Ana observou o momento em que a última centelha de esperança se apagou nos olhos dele e sentiu o peso da decisão que teria de tomar. Antes de continuarmos a jornada de Ana e do general, eu gostaria de saber de que canto do mundo você nos acompanha. É sempre uma força saber até onde a honra e a dignidade encontram um lar. Ana era um estudo em contenção. Aos 58 anos, seu corpo era um mapa de décadas de trabalho incansável, mas seus movimentos eram fluidos e econômicos, desprovidos de qualquer pressa ou hesitação. Suas mãos, embora marcadas pelo serviço, eram ágeis e cuidadosas, capazes de lidar com a porcelana mais fina ou esfregar o chão mais sujo com a mesma dignidade. Ela aprendeu a ser invisível, a se mover pelos cômodos da imensa casa como uma corrente de ar, sem perturbar a ordem ou chamar atenção para si. Essa invisibilidade, que começou como uma necessidade profissional, com o tempo se tornou uma segunda pele. A família do general falava através dela, ao redor dela, raramente para ela. Mas por trás de seu silêncio e de seu olhar sereno, havia uma mente que registrava tudo, que via as rachaduras na fachada de perfeição daquela família. Ela nasceu e cresceu na periferia, em uma casa pequena, onde o cheiro de café passado na hora se misturava com o som do rádio tocando ao fundo. Sua mãe, uma mulher de fé inabalável e mãos igualmente calejadas, ensinou-lhe que o caráter era a única posse que ninguém poderia tirar de uma pessoa. Ana não sonhava com riquezas ou com uma vida diferente. Ela sonhava com a paz de um dever cumprido, com a segurança de um teto e com a força para enfrentar cada dia com integridade. Carregava consigo os valores da sua comunidade, a solidariedade silenciosa, o respeito pelos mais velhos e a crença de que a justiça divina, embora tardia, nunca falhava. Era esse o alicerce que a mantinha de pé, um fundamento invisível e inabalável que a família do general jamais conseguiria compreender ou valorizar. Sua rotina era um ritual imutável,
uma ponte diária entre dois Brasis que raramente se encontram. Acordava antes do sol nascer, pegava 2 ônibus lotados, atravessando a cidade em uma jornada de quase 2 horas que a levava de seu bairro humilde para a opulência do bairro nobre. A transição era marcada pela mudança na paisagem. O concreto bruto dando lugar a muros altos e jardins bem cuidados, o barulho da rua sendo substituído pelo silêncio protegido por câmeras de segurança. Em seu trabalho, ela era a guardiã de um mundo que não lhe pertencia. Polia talheres de prata que nunca usaria, cozinhava banquetes dos quais provava apenas os restos e arrumava camas onde jamais poderia descansar. Sua vida era dedicada a manter o conforto e a beleza de um lar que, paradoxalmente, só era completo com sua presença invisível. Com o passar de 30 anos, a casa do general tornou-se mais do que um local de trabalho. Era um organismo vivo, do qual Ana conhecia cada som, cada segredo. Ela viu os filhos do general, agora homens feitos que a descartavam com o olhar, darem seus primeiros passos no tapete persa da sala. Conhecia a marca de um copo que indicava a frustração da nora, o ranger de uma porta que anunciava a chegada do general. As paredes daquela casa guardavam as memricas que a própria família se esforçava para esquecer. As brigas abafadas, as lágrimas secretas, as alianças e traições sussurradas. Ana não era apenas uma empregada. Ela era a memória não oficial daquele clã, a testemunha silenciosa da lenta erosão dos laços que um dia pareceram tão fortes e inquebráveis para o mundo exterior. Sua relação com o general Otávio sempre fora distante, marcada por um respeito formal. Ele era uma figura de autoridade, um homem de rotinas rígidas e poucas palavras de gentileza. Nunca a elogiou, mas também nunca a desrespeitou abertamente. Para ele, Ana era parte da engrenagem que fazia sua vida funcionar sem sobressaltos, uma presença confiável e previsível como o nascer do sol. Ela, por sua vez, via além da armadura do militar, via a solidão em seus olhos durante os jantares silenciosos, a forma como ele passava os dedos sobre as fotografias antigas quando pensava que ninguém estava olhando. Ela não o amava, mas compreendia sua humanidade frágil, escondida sob camadas de arrogância e disciplina militar. Servia-o com uma lealdade que não era dirigida ao homem, mas ao pilar que ele representava. A invisibilidade de Ana era sua ferramenta e sua maldição. Era comum que a família discutisse seus assuntos mais íntimos em sua presença, como se ela fosse um objeto, parte da mobília da cozinha ou da sala de jantar. Foi assim que ela soube dos problemas financeiros do filho mais velho, da infelicidade conjugal da filha, dos planos para o futuro da fortuna do general. Eles a subestimavam, acreditando que sua condição humilde a tornava surda e desinteressada. Mas Ana ouvia, e em seu silêncio, ela tecia um complexo entendimento da dinâmica daquela família. Sua quietude não era um sinal de submissão, mas um escudo que protegia sua própria dignidade e lhe dava uma visão privilegiada e assustadoramente clara do caráter de cada um. Sua fé era o pilar central de sua existência. Não era uma fé de grandes demonstrações ou de discursos inflamados, mas uma conversa íntima e diária com Deus, travada na quietude de seu quarto antes de dormir ou durante as longas viagens de ônibus. Era essa fé que lhe dava a serenidade para suportar o desprezo silencioso, a força para levantar todos os dias e a clareza moral para distinguir o certo do errado, mesmo quando o mundo ao seu redor parecia ter perdido essa bússola. Ela acreditava que cada ato, por menor que fosse, era pesado e medido por uma justiça superior. Essa convicção a libertava da necessidade de aprovação humana e a ancorava em um propósito maior: viver uma vida correta, independentemente de quem estivesse observando. Seu estado emocional, antes daquele dia fatídico no tribunal, era de uma calma resignada. Ana não esperava mais nada da vida além do que ela já tinha. Seu trabalho, sua fé, sua pequena casa na periferia. Havia uma melancolia suave em sua rotina, a consciência de ser uma espectadora da vida, alguém que cuidava do palco, mas nunca participava da peça. Ela se movia com a aceitação de quem entende seu lugar no mundo, sem amargura,
mas também sem grandes alegrias. Era uma existência em tons de cinza, uma serenidade construída sobre a ausência de expectativas. Ela se sentia como uma árvore antiga, profundamente enraizada, mas que já não esperava dar novas flores ou frutos. Tudo isso, as décadas de serviço, a fé silenciosa, a dignidade forjada na invisibilidade, convergiu para aquele momento no corredor do tribunal. Sua vida inteira a havia preparado para aquilo. A humilhação do general não era apenas a queda de um patrão, era uma ofensa a toda a ordem e lealdade em que Ana acreditava. Era a violação de um código sagrado. Ao ver aquele homem, antes tão poderoso, reduzido a um destroço humano pelos próprios filhos, algo dentro dela se moveu. A mulher que passara a vida inteira nos bastidores, evitando o confronto e o destaque, sentiu que o silêncio não era mais uma opção. Seu passado inteiro de observação paciente a compelia, agora, a agir. O clique final do telefone ao ser desligado pelo general foi o verdadeiro veredito daquele dia. Não era uma sentença de um juiz, mas a sentença de seu próprio sangue, decretando seu abandono. O aparelho, símbolo de um poder conectado, caiu inerte em seu colo. Um silêncio pesado desceu sobre eles, um vácuo onde antes havia a esperança de uma ligação, de um retorno. Para Ana, aquele silêncio era mais ensurdecedor do que qualquer grito. Foi o som do rompimento, da quebra final do pilar que sustentava a identidade daquele homem. Ela sentiu um arrepio, uma frieza, que não vinha do ar condicionado do prédio, mas da constatação gelada de que estavam completamente sozinhos. A injustiça agora tinha uma forma, um peso, e estava sentada ali desmoronando naquele banco de madeira. A outrora imponente postura militar do general Otávio se desfez como um castelo de areia atingido pela maré. Seus ombros, que já haviam carregado o peso de insígnias e da responsabilidade por milhares de homens, agora caíam para a frente, curvados sob o peso invisível da rejeição. Um tremor fino e constante tomou conta de suas mãos, e seu olhar, antes afiado e penetrante, tornou-se vago, perdido no reflexo do chão encerado. Ana observava cada detalhe dessa desintegração. Não era a primeira vez que via um homem chorar, mas era a primeira vez que via uma alma ser publicamente demolida, tijolo por tijolo, até que apenas a frágil estrutura de um velho assustado restasse em pé. Ela viu a arrogância evaporar, deixando para trás apenas a vulnerabilidade crua de uma criança perdida. A solidão deles foi brevemente interrompida pela passagem de um segurança. O homem, jovem e entediado, caminhava com a autoridade de quem controla o ambiente. Seu olhar passou pelo general e pousou em Ana com uma desconfiança imediata. A mulher negra, de roupas simples, ao lado do homem rico e desamparado, formava uma imagem que não se encaixava na ordem daquele lugar. "Algum problema por aqui?" ele perguntou. Mas o tom não era de ajuda, e sim de acusação. A pergunta pairou no ar, carregada de preconceito. Ana apenas balançou a cabeça negativamente, sentindo-se ainda menor, ainda mais impotente. Eles não eram mais cidadãos em um prédio público. Eram um incômodo, um problema a ser removido antes do fechamento das portas. Discretamente, Ana abriu sua bolsa e olhou para dentro. O conteúdo era um reflexo de sua vida. Um lenço de pano cuidadosamente dobrado, um pequeno livro de orações, a carteira de trabalho e uma carteira pequena contendo algumas notas de real e moedas. Ela contou o dinheiro mentalmente. Não era o suficiente para um táxi que cruzasse a cidade inteira até a fortaleza segura do bairro Nobre. Mal daria para o lanche dela e a passagem de volta para casa na periferia. Seu celular, um modelo antigo guardado em um canto da bolsa, tinha o crédito contado. A ironia da situação era cortante. Em um dia onde fortunas foram discutidas, a dignidade de um homem agora dependia de uma quantia que os filhos do general gastariam em um café sem sequer pensar. Uma batalha silenciosa começou dentro de Ana. A parte mais prática de sua mente lhe dizia para ir embora. Ela cumpriu seu dever. O dia de trabalho havia acabado de forma desastrosa. Mas não era sua responsabilidade. Ela tinha sua própria casa para onde voltar, seus próprios problemas. Deixar o general ali seria o mais lógico, o mais seguro.
Ele não era sua família, mas outra parte dela, a parte forjada pela fé de sua mãe, pelo senso de honra que carregava em seu âmago, se recusava a ceder. Abandoná-lo seria se tornar cúmplice da crueldade que presenciou. Seria trair a si mesma, aos valores que a sustentaram por toda a vida. O conflito a paralisou por um instante, o peso do certo contra o fácil. As últimas pessoas começaram a deixar o prédio. Advogados conversando animadamente sobre seus próximos casos, funcionários rindo de piadas internas, todos imersos em suas próprias vidas, apressados para chegar em casa. Eles passavam pelo banco onde Ana e o general estavam, um desvio mínimo em seus caminhos, os olhos focados em seus celulares ou no relógio. Ninguém via a tragédia silenciosa que se desenrolava a poucos metros. Para o mundo, eles eram invisíveis. Uma figura anacrônica de um velho derrotado e sua acompanhante humilde. A indiferença do mundo era uma segunda camada de abandono, tão cruel quanto a primeira, reforçando a ilha de desespero em que os dois se encontravam à deriva no corredor vazio. Em meio ao silêncio, um som fraco quebrou a imobilidade. Ricardo, o general murmurou, o nome do filho mais velho escapando de seus lábios como um sopro. Não era um chamado, era um lamento, a verbalização de sua incredulidade. Ele não estava falando com Ana, talvez nem estivesse consciente de que havia falado em voz alta. A palavra, frágil e quebrada, atingiu Ana com a força de um soco. Era a confirmação final de sua completa desorientação. O último vestígio de negação se desfazendo. Naquele momento, ele deixou de ser o general Otávio para ela. Ele era apenas Otávio, um pai ferido, um homem no ponto mais baixo de sua existência, chamando por um filho que não viria. A dúvida de Ana se dissipou. Aquele murmúrio fraco acendeu nela um fogo calmo e determinado. O medo, a incerteza, a lógica da autopreservação, tudo foi consumido por uma clareza avassaladora. Não havia mais escolha a ser feita. Havia apenas o que precisava ser feito. A injustiça era grande. Demais, o abandono vil demais para ser ignorado. Alguém precisava restaurar um mínimo de dignidade àquela cena, e o destino, ou Deus, havia decidido que esse alguém seria ela. Ela não tinha poder, não tinha dinheiro, não tinha status. Mas ela tinha seu caráter, e naquele momento, isso pareceu ser a única coisa que realmente importava no universo. Ela ajeitou a alça da bolsa em seu ombro, um gesto pequeno, mas cheio de propósito, ergueu a cabeça, e seu olhar, antes passivo e observador, agora, continha uma nova resolução. Ela respirou fundo, absorvendo a quietude do ambiente e transformando-a em força. O mistério para qualquer um que a visse não era sobre sua identidade, pois ela era apenas uma empregada doméstica. O verdadeiro mistério, plantado naquele momento, era sobre a profundidade de sua força, sobre a fonte de uma lealdade tão pura em um mundo tão transacional. Com um passo firme, ela começou a cruzar a pequena distância que a separava do general, pronta para assumir um comando que ninguém lhe deu. Ana atravessou o espaço que os separava. Cada passo era deliberado, uma ponte sendo construída sobre o abismo de hierarquia que sempre existiu entre eles. Ela parou em frente ao general, que mantinha o olhar fixo no chão. Por um momento ela não disse nada, apenas permitiu que sua presença sólida e calma o envolvesse. Então, com uma voz firme, mas suave, que cortou a quietude do corredor, ela falou: "General, vamos para casa." Não foi uma pergunta, nem uma sugestão. Foi uma declaração de fato, uma ordem gentil. Otávio ergueu a cabeça lentamente, seus olhos demorando a focar. Havia confusão, mas por baixo, um vislumbre de alívio, como um náufrago que vê um bote no horizonte. "Eu vim com o senhor", continuou Ana, "e vou voltar com o senhor." Ajudá-lo a se levantar foi o primeiro desafio. Seus membros estavam rígidos, enrijecidos pela longa espera e pelo choque. Ana colocou a mão sob seu cotovelo, sentindo o tecido caro do paletó e, por baixo dele, a fragilidade de um corpo de 82 anos. "Com calma, general", ela disse. Sua voz um contraponto sereno ao estado de desordem dele. Ele se apoiou nela, e pela primeira vez em 30 anos de serviço, seus papéis se inverteram. Ela não era mais a serviçal, mas a guardiã.
Ele não era o patrão, mas o protegido. Juntos, eles começaram a lenta caminhada em direção à saída, seus passos ecoando no grande salão de mármore como uma procissão solitária, deixando para trás o palco de sua maior humilhação. A porta de vidro se abriu, e a cidade os atingiu com força total. O sol do fim de tarde, forte e alaranjado, ofuscou os olhos do general, acostumados à penumbra do fórum. O barulho do trânsito, buzinas, sirenes, o ronco dos motores, era uma cacofonia que parecia agredi-lo fisicamente. Ele parou desorientado, um homem de silêncio e ordem subitamente lançado no coração do caos urbano. Ana sentiu-o vacilar e apertou seu braço com mais firmeza. Para ela, aquele era o som familiar do fim do dia, a trilha sonora de sua vida. Mas agora ela o ouvia de forma diferente, através da percepção abalada do homem ao seu lado. Ela se tornou seu escudo humano contra a agressão sensorial de um mundo que ele não conhecia mais. Instintivamente, o olhar do general se voltou para o ponto de táxi, onde os carros amarelos aguardavam em fila, uma solução óbvia e familiar. Ele deu um passo naquela direção, um movimento impulsionado por décadas de hábito. Foi então que Ana o guiou suavemente na direção oposta. "Por aqui, general", disse ela sem dar maiores explicações. O ato foi pequeno, mas o significado era imenso. Foi a primeira vez que ela ativamente o contradisse, que o redirecionou, assumindo o comando de suas ações. Ele não protestou, apenas a seguiu, a confusão em seu rosto se aprofundando. Aquele gesto sutil foi a confirmação de sua nova realidade. Ele não estava mais no controle. O poder, naquele momento, pertencia a ela. "Vamos pegar o ônibus, general. É o nosso caminho." "Hoje?", ela explicou finalmente quando chegaram à calçada movimentada. Sua voz era neutra, desprovida de pena ou de qualquer tom que pudesse soar como uma humilhação adicional. Ela falava da viagem de ônibus como se fosse a coisa mais natural do mundo, uma simples mudança de planos. Para Otávio, a palavra ônibus soava como um termo de uma língua estrangeira. Ele olhou para o fluxo de veículos pesados e barulhentos, para as pessoas se acotovelando nos pontos, e uma expressão de incredulidade total tomou seu rosto. Ele não sabia as regras daquele universo. Confuso e exausto, ele apenas assentiu, entregando seu destino completamente nas mãos daquela mulher. A caminhada até o ponto de ônibus foi uma provação. As calçadas eram irregulares, cheias de gente apressada que não desviava. O terno impecável do general e seu rosto atordoado atraíam olhares. Eram olhares curiosos, alguns de desprezo, outros de zombaria. As pessoas viam o contraste óbvio, o velho rico e a empregada negra. Formavam suas próprias histórias, suas próprias conclusões, e nenhuma delas era lisonjeira. Ana sentia os olhares sobre si, mas manteve a cabeça erguida. Ela ajustou o passo ao ritmo lento dele, usando seu corpo para abrir um pequeno caminho na multidão, absorvendo os pequenos solavancos e empurrões. Ela era uma muralha discreta, protegendo-o não de perigos físicos, mas da indignidade dos julgamentos alheios. No ponto de ônibus, a espera os expôs ainda mais. O lugar era sujo, o ar pesado com o cheiro de fumaça e de comida de rua. Ao lado deles, uma mãe tentava acalmar o filho choroso, enquanto um grupo de jovens ouvia música alta em um celular. O general Otávio, o homem que jantava com embaixadores e presidentes, agora estava ali, uma figura deslocada e frágil em meio à crua realidade cotidiana da cidade. Ele permanecia em silêncio, o olhar perdido no asfalto. Ana ficou ao seu lado, imóvel, sua serenidade uma anomalia naquele ambiente caótico. Ela não olhava para as pessoas, não se importava com os cochichos. Seu foco estava unicamente no homem que ela prometera levar para casa. "E aí, tia, o patrão bebeu demais hoje?", um dos jovens perguntou em tom de deboche, rindo com os amigos. A pergunta foi dirigida a Ana, mas o alvo era o general. A humilhação que antes fora restrita ao fórum, agora os encontrava na rua, de forma mais crua e popular. Ana sentiu uma onda de raiva subir, mas a engoliu. Responder seria dar importância ao agressor, seria criar uma cena e atrair mais.
atenção para a fragilidade do general. Em vez disso, ela apenas lançou um olhar ao rapaz, um olhar sem ódio, mas com um peso e uma autoridade moral que o fizeram desviar os olhos e baixar o volume da música. Foi uma pequena vitória, uma defesa silenciosa de sua dignidade e da dele. Quando o ônibus finalmente chegou, freando bruscamente e expelindo uma nuvem de fumaça, o caos se instalou. As pessoas se empurraram em direção à porta em uma onda desordenada. Ana agiu com rapidez. "Segure em mim, general", ela ordenou, e o guiou com firmeza para a entrada traseira, sabendo que seria mais fácil para ele subir por ali. Ela o ajudou a vencer o degrau alto, depois foi até a frente, passou seu próprio cartão na catraca e pediu ao motorista que liberasse a passagem para ele. O motorista olhou para a cena com impaciência, mas um gesto de Ana, uma mistura de súplica e firmeza, o fez girar a roleta. Ela havia navegado mais um obstáculo com uma competência nascida da necessidade. Encontrar um lugar foi outro desafio. O ônibus estava cheio, o corredor apinhado. Ana avistou 2 assentos no fundo e guiou o general através do balanço do veículo em movimento. Ela o fez sentar-se na janela e permaneceu de pé ao seu lado por um tempo, até que um lugar vagou. A atmosfera era sufocante, uma mistura de perfumes baratos, suor e o cheiro de chuva que se aproximava. O general sentou-se rigidamente no assento de plástico, suas mãos de unhas bem feitas apoiadas nos joelhos. Sua postura era a de um homem tentando manter a compostura em um mundo que desabava ao seu redor. Ana sabia que cada segundo daquela viagem era, para ele, uma nova forma de agonia. Ele olhava pela janela, mas não parecia ver a paisagem. O que passava diante de seus olhos era a sua própria vida, vista de uma nova e terrível perspectiva. Lojas que ele só conhecia pela fachada, bairros que eram apenas nomes em um mapa, pessoas cujas existências ele jamais considerara. O homem que voava em jatos particulares e andava em carros blindados agora via a cidade ao nível do chão, através de um vidro sujo. Via a luta, a correria, a vida real que pulsava fora dos muros de sua mansão. A viagem não era apenas um deslocamento geográfico, era uma jornada forçada para dentro da realidade de seu país. Uma realidade da qual Ana sempre fizera parte e da qual ele sempre se mantivera orgulhosamente distante. Ana percebeu uma mancha de poeira no vidro, bem na linha de visão do general. Em um gesto quase inconsciente, ela tirou de sua bolsa o lenço de pano branco e imaculado. Com cuidado, limpou aquela pequena área do vidro para que ele pudesse ver com mais clareza. Não foi um ato de servidão. Foi um ato de puro cuidado, de uma generosidade que nascia da compaixão. O general observou o gesto. Ele não disse nada, mas seus olhos seguiram a mão dela e, por um instante, a rigidez de seu rosto se suavizou. Aquele pequeno ato de gentileza, tão simples e tão profundo, era uma pista do caráter inabalável de Ana, uma luz de decência na escuridão daquele dia terrível. O ônibus balançava e freava, e a cada solavanco, o corpo do general era jogado para o lado. Ele estava claramente desacostumado, instável. Em uma freada mais brusca, ele quase caiu do assento. Sem hesitar, Ana estendeu a mão e a pousou firmemente em seu ombro, oferecendo-lhe um ponto de apoio. O toque durou apenas alguns segundos, mas quebrou uma barreira de 3 décadas. Nunca haviam tido um contato físico que não fosse estritamente profissional. Aquele toque não era de uma empregada para um patrão, era de um ser humano para outro, uma comunicação silenciosa que dizia: "Eu estou aqui. Você não está sozinho." Ele se endireitou, mas não se afastou do amparo da mão dela imediatamente. A paisagem lá fora mudava à medida que o ônibus se afastava do centro. Os prédios de escritórios deram lugar a áreas comerciais mais populares, depois a bairros residenciais de classe média. Os passageiros também mudavam. Subiam trabalhadores cansados, estudantes, mães com sacolas de compras. O general, com seu terno de linho e sapatos italianos, tornava-se uma figura cada vez mais exótica, um monumento de um mundo distante. Os olhares agora não eram de zombaria, mas de uma curiosidade distante, como se olhassem para uma peça de museu fora de seu lugar. Ele era um fantasma do poder, viajando anonimamente entre as pessoas, que um dia governou de longe.
A jornada exigiu uma troca de ônibus em um terminal lotado. O sol já havia se posto e as luzes da cidade começavam a piscar. O cansaço agora era visível em ambos. A repetição do processo, esperar na fila, subir os degraus, encontrar um lugar, parecia drenar as últimas forças do general. Para Ana, era apenas mais um dia de sua rotina habitual, mas a responsabilidade extra pesava em seus ombros. A viagem se estendia, tornando-se uma peregrinação, um teste de resistência. Cada quilômetro vencido era uma prova da resiliência dela e uma lição dolorosa para ele. A distância entre o tribunal e a casa dele nunca pareceu tão vasta, tão cheia de obstáculos. Gradualmente, o general saiu de seu torpor. O choque inicial deu lugar a uma observação silenciosa e atenta. Ele não olhava mais para o vazio. Ele via as pessoas, os lugares. Via o cansaço no rosto da mulher sentada à sua frente, a energia dos jovens que voltavam da escola. Pela primeira vez, era forçado a testemunhar o cotidiano da cidade, que sempre fora apenas um pano de fundo para sua vida de privilégios. Aquela longa e humilhante viagem de ônibus estava operando uma mudança alquímica dentro dele. A arrogância estava sendo lentamente corroída pela realidade, substituída por algo novo e desconhecido, uma percepção crua de sua própria insignificância diante da vastidão da vida comum. Em um determinado momento, em meio ao barulho do motor e das conversas, seu olhar encontrou o de Ana. Ele a olhou de verdade, não como a figura que servia seu café, mas como a pessoa que estava sentada ao seu lado naquele ônibus, sujo, a única que não o havia abandonado. Não houve palavras, mas seus olhos, pela primeira vez, transmitiram algo além de ordens ou indiferença. Havia uma pergunta neles, uma gratidão confusa, o início de um reconhecimento. Ana sustentou o olhar, e em seu rosto sereno, ele pôde ler a resposta. Uma dignidade quieta e uma força que ele começava a entender que era muito superior à sua. Finalmente, o ônibus entrou nos limites do bairro nobre. As ruas se tornaram mais largas, mais limpas, as árvores mais altas, os muros mais imponentes. O contraste com o resto da cidade era brutal. O veículo parecia um intruso naquele cenário de luxo e silêncio. Eles passavam por restaurantes gourmet, lojas de grife e concessionárias de carros de luxo. Era o mundo do general, mas ele o estava adentrando pela porta dos fundos como um estrangeiro, trazido para casa não por um motorista particular, mas por uma mulher humilde em um transporte público. A jornada estava quase no fim, mas a verdadeira transformação estava apenas começando. Ele estava chegando em casa, mas já não era o mesmo homem que a deixara pela manhã. Se essa jornada inesperada te tocou, me diga aqui nos comentários qual momento mais te impactou até agora. E não saia daí, porque a chegada em casa reserva a maior de todas as viradas. O ônibus os deixou em uma esquina silenciosa, a algumas quadras da mansão. O ar aqui era diferente, perfumado pelo cheiro de grama recém-cortada e jasmim. O som de seus próprios passos na calçada de pedra portuguesa era a única coisa que quebrava a quietude da noite que chegava. Esta caminhada final, através do território familiar do general, era a parte mais estranha da jornada. Ele, que sempre percorrera aquelas ruas protegido pela lataria de um carro de luxo, agora as media a pé, apoiado no braço de sua empregada. Cada passo era uma reafirmação de sua queda, mas também, de uma forma que ele ainda não compreendia, o início de uma ascensão. Ana o guiava com a mesma firmeza, seu rosto sereno sob a luz dourada dos postes ornamentados. Chegaram ao imponente portão de ferro forjado. A casa, com suas luzes internas acesas, parecia uma fortaleza de riqueza e poder. Mas para o general, naquele momento, era uma concha vazia, o símbolo de sua profunda solidão. Ele parou, olhando para a própria casa como se fosse a primeira vez. Ana, sem dizer uma palavra, tirou de sua bolsa um pequeno molho de chaves e se dirigiu não ao portão principal, mas à entrada de serviço, uma porta, menor e discreta na lateral do muro. Ela a abriu, e o som da chave girando na fechadura foi um decreto silencioso. O mestre da casa, o patriarca, o general, estava entrando em seu próprio lar pela porta dos fundos, a única que lhe foi verdadeiramente aberta naquele dia.
Ao cruzarem o limiar, o silêncio os envolveu. Era um silêncio diferente do tribunal. Não era impessoal, mas carregado de história e de ausência. A casa estava imaculada, um reflexo do trabalho de Ana naquela mesma manhã. O cheiro, de cera de carnaúba e de flores frescas, pairava no ar. A ordem e a beleza do ambiente criavam um contraste doloroso com o estado de desordem em que chegavam. Era como se a casa fosse um palco perfeitamente arrumado, aguardando atores que haviam perdido seu roteiro e sua razão de ser. Eles estavam de volta ao cenário de suas vidas, mas seus papéis haviam sido irrevogavelmente alterados pela jornada que acabaram de fazer juntos. Ana não se retirou para a cozinha, como faria normalmente. Ela o guiou pela sala de estar, seus sapatos deixando marcas discretas no tapete persa, até a biblioteca. Ali, ela o ajudou a sentar-se em sua poltrona de couro favorita, a que ficava de frente para a janela do jardim. Com uma delicadeza que transcendia o dever, ela o ajudou a tirar o paletó, agora amassado e manchado pela poeira da cidade. O gesto, tantas vezes repetido ao longo dos anos, estava agora carregado de um novo significado. Não era mais um ato de serviço, mas de cuidado genuíno. Um ritual de acolhimento. Ela dobrou o paletó e o colocou sobre uma cadeira, tratando a peça com um respeito que os filhos dele não tiveram pelo próprio pai. Ela então se retirou por um momento e voltou com um copo de água fresca. A mesma tarefa simples que justificara sua presença no tribunal. Ao estender o copo para ele, suas mãos se tocaram brevemente. A mão dele tremia, a dela era firme. Ele pegou a água e bebeu em goles lentos e longos, como um homem que atravessara um deserto. Quando terminou, ele não devolveu o copo imediatamente. Manteve-o seguro em suas mãos e ergueu o olhar para Ana. Pela primeira vez naquele dia de inferno, uma única palavra saiu de seus lábios, tão baixa que foi quase um sopro, mas carregada com o peso de uma revelação. Obrigado. O som ecoou na biblioteca silenciosa, selando a nova aliança entre eles. Nesse exato momento, o som de um carro de luxo freando bruscamente no pátio quebrou a paz. As portas bateram e vozes agitadas se aproximaram. Eram eles. O filho, Ricardo, a filha Beatriz e a nora Sílvia. Eles entraram na casa não com a urgência da preocupação, mas com a ansiedade de quem precisa controlar uma situação. Provavelmente passaram horas debatendo, calculando os riscos e os danos à imagem e ao patrimônio, e finalmente decidiram que uma demonstração de cuidado familiar era necessária. Entraram na biblioteca prontos para encenar seu papel, esperando encontrar um pai fragilizado, mas pronto para ser gerenciado por eles. A cena que encontraram os paralisou. O general sentado em sua poltrona e Ana de pé ao seu lado, não como uma serva esperando ordens, mas como uma guardiã vigilante. A presença dela ali, naquele santuário masculino da casa, era uma afronta. A primeira reação de Sílvia, a nora, foi tentar restaurar a ordem hierárquica que conhecia. Ana, o que você ainda está fazendo aqui a esta hora? Ela perguntou, a voz afiada, tratando-a como uma peça fora do lugar. A pergunta não era para entender, mas para demarcar território, para colocar Ana de volta em sua caixa de invisibilidade. Mas Ana não se moveu. Apenas permaneceu em silêncio, seu olhar fixo no general. Ricardo, o filho mais velho, avançou, forçando um tom de preocupação. Pai, nós ficamos loucos atrás de você. Foi um dia terrível para todos. Achamos que o senhor precisava de um tempo para processar. As desculpas eram esfarrapadas, um insulto à inteligência do homem que o criara. Cada palavra soava oca, uma tentativa patética de reescrever a história de seu abandono. O general, no entanto, não respondeu. Manteve seu olhar perdido em um ponto qualquer da estante de livros, como se o filho fosse apenas um ruído de fundo, uma interrupção irrelevante. Seu silêncio era uma parede, maciça e impenetrável, contra a qual as mentiras de Ricardo se espatifavam. Beatriz tentou a abordagem emocional. Aproximou-se, ensaiando lágrimas, a mão estendida para tocar o braço do pai. Papai, por favor, não fique assim. Nós te amamos. Estávamos apenas tentando proteger. O nome da família. O sentimentalismo falso era ainda mais ofensivo que as mentiras do irmão. Eles não o tratavam como um pai ferido,
mas como um ativo danificado que precisava ser reparado e controlado. A tentativa de toque foi recebida com a mesma indiferença gélida. O general não se moveu, não reagiu. Ele se recusava a participar da farsa, a validar a performance de seus filhos. A mão de Beatriz ficou suspensa no ar por um momento antes de cair, derrotada. Foi Sílvia quem, com seu pragmatismo cruel, finalmente expôs a verdade. Impaciente com o teatro, ela deu um passo à frente, a voz dura e sem rodeios. Otávio, chega desse drama. Foi uma perda, sim, mas precisamos ser práticos. Temos que ligar para os advogados, reestruturar a defesa, proteger o que sobrou do patrimônio. Essa sua atitude não ajuda em nada. Naquela frase, toda a motivação foi revelada. Não era sobre lealdade, amor ou família. Era sobre dinheiro, status e controle. A palavra patrimônio pairou no ar, nua revelando o coração podre de suas intenções. Aquele foi o gatilho. O general Otávio moveu-se lentamente. Ele não gritou, não os acusou. Ele apenas virou a cabeça e olhou para os três, um de cada vez. Foi um olhar longo, vazio, desprovido de qualquer emoção. Não havia raiva, nem dor, nem amor. Havia apenas nada. Um vácuo terrível onde um dia existiu um pai. Ele os viu, não como seus filhos, mas como estranhos, como figuras distantes e irreconhecíveis. Depois daquela longa e devastadora inspeção, ele simplesmente virou a cabeça para a frente outra vez, quebrando o contato visual e os banindo de sua existência. O ato foi mais final que qualquer testamento, mais cortante que qualquer palavra de desprezo. A virada de poder estava completa. Ali, naquela sala cheia de livros e memórias, os herdeiros foram deserdados, não de dinheiro, mas de algo infinitamente mais valioso, o afeto e o respeito de seu pai. Eles estavam desarmados. Suas palavras, seu status social, sua riqueza, nada podia penetrar a muralha de silêncio do general. Ana permaneceu imóvel, uma testemunha silenciosa do desfecho. Ela não precisou dizer uma única palavra. Sua simples presença, sua lealdade inabalável, era o contraste que dava ao silêncio do general todo o seu poder condenatório. A justiça daquele dia não veio de um juiz, mas do julgamento silencioso de um coração partido, e foi, de longe, a mais implacável de todas. Os três filhos ficaram parados no meio da biblioteca, suspensos no vácuo criado pelo silêncio do pai. Suas máscaras de preocupação e autoridade haviam caído, revelando apenas rostos pálidos e confusos. Foram derrotados não por uma explosão de raiva, mas por uma ausência total de sentimento. A indiferença do general era uma força mais poderosa que qualquer acusação. Sem saber o que dizer ou fazer, eles se entreolharam, e a aliança entre eles, antes cimentada pelo interesse, agora mostrava suas rachaduras. Um a um, eles se viraram e saíram. A partida não foi como a fuga do tribunal apressada e arrogante. Foi uma retirada lenta, envergonhada, o som de seus passos abafado pelo tapete, como se tentassem apagar a própria presença da casa que não mais os reconhecia. Quando a porta da frente se fechou com um clique suave, um novo tipo de silêncio preencheu a casa. Não era mais pesado e opressivo, mas leve, limpo. Era o silêncio da resolução. Ana permaneceu de pé por um longo momento, permitindo que a quietude se assentasse. Então, ela se virou para o general. Não havia triunfo em seu rosto, apenas o mesmo cuidado sereno de sempre. Ela não fez menção ao que acabara de acontecer, pois não era necessário. Em vez disso, ela trouxe a situação de volta para a necessidade humana mais básica. O general aceita um prato de sopa? O dia foi longo, ela perguntou suavemente. A pergunta simples era um ato de normalidade, uma forma de dizer que, apesar da ruína, a vida continuaria, e ela estava ali para sustentá-la. Os dias que se seguiram transformaram a rotina da casa. O silêncio do general em relação aos filhos permaneceu inabalável, mas com Ana, ele começou a falar. Eram conversas pequenas, hesitantes no início. Ele perguntava sobre as flores do jardim, comentava uma notícia no jornal. E então veio a mudança mais significativa. Certa manhã, enquanto ela servia seu café, ele perguntou: "O que a senhora acha do tempo hoje, dona Ana?"
O uso de senhora e dona foi um choque. Em 30 anos, ele nunca a chamara de nada além de Ana. Aquele tratamento formal não era um distanciamento, mas o oposto. Era o reconhecimento de sua estatura, de sua dignidade. Era a primeira vez que ele a via como sua igual. A relação entre eles foi sutilmente redesenhada. Ele não comia mais sozinho na gigantesca mesa de jantar. Pedia a Ana que lhe fizesse companhia na biblioteca, cada um com sua bandeja. Ele ouvia sobre a vida dela, sobre sua comunidade, sobre sua fé, com uma atenção que nunca antes dedicara. A muralha entre patrão e empregada, entre o morador do bairro, nobre e a habitante da periferia, começou a desmoronar, não em uma explosão, mas tijolo por tijolo, através de pequenos gestos de respeito e de interesse genuíno. Ele, que havia perdido sua família de sangue, estava descobrindo na velhice o significado de uma família construída sobre a lealdade e o afeto silencioso. Os filhos tentaram se reconectar. Telefonemas diários eram recebidos por Ana, que respondia com uma polidez inabalável. O general não pode atender no momento. Flores e cestas de presentes chegavam, mas permaneciam intocadas no hall de entrada. Testemunhas mudas de um arrependimento tardio e interesseiro. Eles perceberam com um pânico crescente que o silêncio do pai não era um capricho passageiro, mas uma sentença permanente. Foram cortados não apenas emocionalmente, mas como descobririam mais tarde, ao verem um testamento revisado, também financeiramente. A punição deles não foi a pobreza, mas a vergonha de saber que trocaram o amor de um pai por um patrimônio que, no fim, também lhes foi negado. Ana não pediu e não recebeu nada material. Sua vida continuou a mesma. Ela ainda morava na mesma casa simples, ainda pegava os mesmos 2 ônibus todos os dias. Sua recompensa não estava em um contra-cheque mais gordo ou em um status social elevado. Sua vitória era interna, silenciosa e profundamente pessoal. Era o que sentia ao se olhar no espelho a cada manhã, a certeza de sua própria integridade. Era o respeito que via nos olhos do homem de quem cuidava. Ela conquistou algo que dinheiro não pode comprar. A afirmação visível de sua humanidade e de sua honra, não apenas para o mundo, mas, mais importante, para si mesma. O general Otávio, por sua vez, encontrou uma paz que não conhecia. A perda de sua arrogância lhe trouxe uma inesperada leveza. Ele passou a encontrar alegria em coisas simples que antes ignorava. O sabor da sopa de Ana, o calor do sol no jardim, o som dos pássaros. Seu mundo havia encolhido drasticamente, confinado aos muros de sua casa e à companhia de uma única pessoa. Mas dentro desses limites, ele se tornou mais humano, mais gentil, mais vivo do que jamais fora quando comandava exércitos e fortunas. Ele perdeu o poder que o tornava temido, mas encontrou a conexão que o tornou finalmente digno de ser amado. A cena final daquela casa não era mais de tensão ou de drama, mas de uma calma serena. Em uma tarde qualquer, na biblioteca, o general lia o jornal, enquanto Ana, sentada em uma poltrona próxima, lia seu pequeno livro de orações. Nenhum dos dois falava. Não era preciso. O silêncio entre eles não era mais um vazio ou uma arma, mas um espaço confortável, preenchido por um entendimento mútuo e por um profundo respeito. Eram apenas 2 almas, um homem que aprendera o valor da lealdade tarde demais e uma mulher que nunca duvidara dele, compartilhando a quietude de um fim de dia, como a mais verdadeira e improvável das famílias. Ana continuou sua jornada diária, uma ponte entre 2 mundos, mas algo havia mudado para sempre. Ao deixar a mansão todas as noites, ela não se sentia mais como uma sombra que servia à riqueza alheia. Ela se sentia como a guardiã de um forte, a protetora de uma vida. Ela não derrubou o sistema, não mudou a sociedade. Ela apenas fez a coisa certa, com a força silenciosa que sempre possuiu, e ao fazê-lo, mostrou que a verdadeira justiça, muitas vezes, não é proclamada em um tribunal. Ela é vivida em um ato de compaixão, provada pela lealdade e conquistada na afirmação silenciosa da própria e inegociável dignidade humana. Se a jornada silenciosa de Ana te mostrou o verdadeiro significado da honra,
Deixe sua curtida e inscreva-se para mais histórias que nos lembram do que realmente importa. E antes de ir, comente: que lição você leva do silêncio do general e da força de Ana?